Então, boa tarde a todas e todos. Me chamo Lara, trabalho no Instituto Fazendo História e estou muito feliz hoje com o nosso encontro com o tema maternidade no cárcere. Esse encontro é uma oficina que ao todo a gente está fazendo ao longo de todo esse ano oficinas sobre um tema maior de primeira infância e acolhimento, né? Essa é a nossa 8ª oficina, né? A oficina de setembro, a gente ainda vai ter uma em outubro, novembro e dezembro, toda a última segunda-feira do mês, das 5 às 7. E esse é um tema que a gente resolveu trazer, não é um tema que a gente costuma discutir tanto em oficinas, né? Então, por isso mesmo, a gente achou que era fundamental trazer ele para a pauta. Quem trabalha com acolhimento, eventualmente, né, se depara com a situação de bebês e crianças cujas mães estão no cárcere, né, bebês que nasceram nessa situação e depois foram para o acolhimento, ou cujas mães estão no cárcere, né? Então, a gente, eventualmente, sim sabe que temos essa interface, né? Então, pensar essa situação de gestação e primeiros meses de vida, né, o trabalho com essa mulher, com essas mulheres nessa situação, trabalho depois com a saída, a gente acha que é fundamental e por isso que hoje temos a Heloísa e o Raul. Eu vou apresentá-los aqui. A Heloísa vai começar a falar, né? Heloísa, nossa Heloísa é a gerente técnica do Instituto, mas ela também tem muitos outros chapéus, né? Assim, então, a ela é psicóloga, mestre em psicologia comunitária pela Universidade do Michigan, nos Estados Unidos, e ela é doutoranda em saúde coletiva. Além de ser gerente técnica do Instituto Fazendo História, ela atua desde 2017 no Leitura Liberta, que é um projeto de mediação de leitura com mulheres no cárcere. E o doutorado da Elo é exatamente também sobre essa temática das mulheres no cárcere. Então, é um prazer, Elo, bater um papo com você hoje. A fala é sua. Obrigada, Lara. Boa tarde a todos, todas, todes. Para mim é um prazer estar aqui. Já alguns se apresentaram, né? Foi bem bacana ver que a gente tem gente do país todo, se não é do país todo, mas de diversas regiões, né? E acho que esse é um tema da maior importância, e como a Lara disse, para mim também é um prazer, não falei do Raul, mas estar aqui dividindo essa mesa com o Raul, com todo o respeito, nós estamos juntos no movimento nacional, né? Para a convivência familiar e comunitária, e acho que essa pauta, né, Raul, é uma pauta muito cara para a gente, e que, de fato, tem sido pouco discutida. Por mais que se tenha ainda muitos estudos, né, estudos recentes sobre a questão da maternidade no cárcere, parece que ainda continua uma questão invisível, né? Como trabalhar com essas mulheres, e acho que a minha fala, eu conversei um pouco com o Raul, que a minha fala vai ser uma fala mais macro, né? Macro no sentido assim, quem são essas mulheres, de que mulheres estamos falando, quais as principais problemáticas relacionadas à maternidade, que não é só no cárcere, porque muitas já são encarceradas sendo mães, né? Então, assim, eu tenho uma trajetória, só para vocês entenderem, a Lara falou bem, né? Hoje eu sou gerente técnica no Instituto Fazendo História, mas esse é um assunto que me apaixona há muito tempo. No ano 2000 eu trabalhei com as meninas da FEBEM e isso foi uma experiência muito forte, que me tocou profundamente e criou marcas em mim, né? Em relação às questões femininas, o que é ser uma mulher encarcerada, no caso, uma adolescente encarcerada. Depois disso, eu tive várias experiências, estive à frente de uma organização não governamental trabalhando muito com as meninas também, na Fundação Casa, e de um tempo para cá venho trabalhando com as mulheres, né? Tanto que o meu doutorado, tanto nesse projeto de mediação de leitura, o Leitura Liberta, que é um trabalho voluntário que eu faço, muito especial, com pessoas incríveis que estão juntas aqui em São Paulo, no semiaberto do Butantã, que é enfim, é um semiaberto aqui, quem não sabe, né? É uma unidade aqui feminina de São Paulo, quanto no meu doutorado, que eu tenho ouvido muitas mulheres e que tenho aprendido muito, né, nesse processo todo. Então, aqui eu estou falando desse lugar, né, e queria muito
vou compartilhar alguns slides, mas quero ter tempo realmente. Esses dias meu marido estava falando, poxa, esses eventos a gente nunca tem tempo de falar, né? Então, quero ver se a gente consegue aqui ter um tempo para poder conversar e também ouvir aí um pouco o que vocês trazem, né, na bagagem, na experiência de vocês. Para facilitar, eu vou compartilhar minha tela, mas é para ser mais didática, tá? Não necessariamente eu acho que é o ideal, mas vocês estão conseguindo enxergar? Tudo bem? Bom, então, deixa eu só pôr no modo de apresentação aqui. Lara, me ajuda só com o tempo, por favor? Pode Quando estiver deixar. faltando 5 minutinhos, 10, você me avisa? Sim. Tá, então vamos lá. Esse aqui eu trago uma fala da Débora Diniz, né, desse livro Cadeia. Débora Diniz é uma antropóloga, ela fez uma escuta super importante, ficou acompanhando mulheres, né, durante um tempo no Distrito Federal, uma antropóloga incrível. Quem não conhece, vale a pena, e vale a pena ler esse livro. E aí, nesse livro, ela fala assim, do que conheci, posso dizer que o presídio é uma máquina de abandono para a qual os sentidos da violência são múltiplos. Eu vou deixar só essa frase desse jeito, porque eu vou trazer essa questão da violência, né? Do quanto ela marca essa experiência. Tem algumas considerações iniciais antes de eu falar propriamente, né, da população prisional feminina ou da prisão, da maternidade no cárcere, né? Primeiro é que, apesar desses inúmeros estudos recentes sobre o aprisionamento feminino e a maternidade no cárcere, ele ainda é um tema pouco discutido pela rede socioassistencial e só recentemente vem sendo incluído em pautas relacionadas ao direito à convivência familiar e comunitária. E eu acho que isso não se deve a nada, né? Isso tem uma razão do meu ponto de vista. É porque há, né, uma profunda invisibilização da mulher presa, né? É como se essa mulher, a partir do momento em que ela está atrás das grades, né, ou que ela cometeu algum tipo de crime, eu vou mostrar que esse crime a gente tem que colocar entre muitas aspas, né, especialmente tráfico de drogas, mas é um crime que assim a desconsidera, a partir do momento não é esperado dentro de um estereótipo de gênero, né, que a gente tem na nossa sociedade. Socialmente, as mulheres ainda são vistas como cuidadoras, seres sensíveis. Eu coloco entre aspas, porque isso é claro, né, que isso não é tão estanque, mas a mulher não se supõe que ela possa ser presa. Quando ela entra na prisão, ela é duplamente criminalizada pelo ato que ela cometeu, mas também por estar nessa situação, né? Porque não é esperado isso. E aí a gente tem um antropólogo que eu gosto muito, chamado Luiz Eduardo Soares, que ele fala muito de como é que a gente produz a invisibilidade, né, em determinadas populações. No caso da mulher presa, ele fala assim, a invisibilidade ela pode ser produzida tanto pela indiferença, né, quanto pela projeção de estigmas. Então, no caso da mulher que é presa, você pode perceber uma certa indiferença, elas estão lá atrás das grades, né? Ninguém as vê, é como se elas não existissem, como se elas não fossem sair de lá um dia, como se elas não tivessem uma história anterior à entrada na cadeia, né? E pela projeção de estigmas, que coloca nelas como se elas fossem mulheres indignas, imorais, incapazes, e aí toda sorte, né, de adjetivos que a gente possa ter, descontroladas, violentas, enfim, elas precisam ser culpabilizadas para além do ato. E aí tem uma expressão, quem está habituado, né, com as prisões, quem entra em prisão, sabe que existem alguns termos que se repetem, que é reeducada, né, a reinserção. Eu sou bem crítica, não só eu, claro, né? Toda a criminologia crítica, é bem crítica em relação a esses res, né? Porque é uma suposta docilização, né? Se espera, essa palavra docilização é do Foucault, né? Se espera que elas sejam docilizadas, né? Para se encaixar, né, nas normas sociais. Então, esse é um ponto super importante, porque eu acho que não é à toa que a rede socioassistencial, né, e ainda é um tema pouco discutido, ou que quando se discute não se tem uma mudança. Queria trazer aqui para vocês um cenário mais macro, né? A gente tem a 4ª maior população prisional do mundo feminina, a gente tem a 3ª em termos gerais, mas a 4ª maior população prisional do mundo feminina,
Hoje, o último relatório do DEPEN, do Infopem Mulheres, de 2018, parece que esse número caiu um pouco, mas eu estou me baseando nesse relatório. A gente tem 42.355 mulheres presas, e um dado super importante a gente saber é que 45 são presas provisórias, ou seja, elas ainda não foram sentenciadas, né? Elas estão cumprindo uma prisão provisória, né? Ainda não teve uma sentença definitiva. Entre 2000 e 2014, houve um crescimento, e aí que eu acho que essa pauta começa a ficar muito mais importante, inclusive para a gente que atua no direito à convivência familiar e comunitária. Teve um crescimento de 567% da população prisional feminina, sendo que no mesmo período a prisão masculina aumentou só 220%. E aí um dado fundamental é que a maioria, 62% delas, estão presas devido ao tráfico de drogas. Eu ponho o tráfico de drogas, eu vou explicar daqui a pouco por quê, porque a gente não está falando de um tráfico, né, do grande tráfico, a gente está falando do que o Zacconi chama de acionistas do nada, né? São as pessoas que estão ali na ponta da cadeia produtiva, né, fazendo o trabalho mais básico, mais sem valor algum, precarizado, né? Então não dá para a gente chamar isso de um grande, né? Não é o tráfico de drogas, né? Como a gente às vezes a televisão coloca, enfim, os meios de comunicação. No perfil, 50% são jovens, possuem entre 18 e 29 anos, 62% são negras e a maioria não acessou o ensino médio, 65%. Um dado importante é que 74% delas são mães, né? E aí, que fatores, né, estão ligados a esse envolvimento nesse tráfico que a gente chama de varejista, né? Que a gente não é como eu já falei, não é esse, né, tráfico internacional, né? Parece uma coisa, não. Há vários fatores ligados a essa prisão seletiva de jovens negras e com pouco tempo de escolaridade. O primeiro é uma certa feminização da pobreza. Esse termo foi cunhado por uma socióloga americana na década de 70, né? E o que ele trata é do empobrecimento das mulheres americanas a partir da década de 60, e que a gente empresta muito hoje aqui no nosso país, porque elas estão muitas vezes sozinhas, né? Elas que provêm o sustento da família e são as únicas responsáveis, cabe a elas, né? Então, está muito centralizado na mulher e existe uma pauperização, né? A precarização do mundo do trabalho, e aí a gente não vou adentrar, né? Mas a gente poderia muito bem falar de um neoliberalismo, de questões do mundo de hoje, né? E de uma certa exclusão de uma parcela da população, né? Considerada indesejável, ponho aqui entre muitas aspas, tá? Discriminação de gênero, né? Do que é da mulher, racismo, aumento do Estado penal, quer dizer, hoje questões sociais, a gente deveria ter políticas, né, sociais para questões muito graves de desigualdade, racismo estrutural e muito mais, elas são muitas vezes lidadas com o aumento do Estado penal, né? E uma política de guerra às drogas. Não vou entrar nesse, porque é um tema bem complexo, mas acho super importante trazer aqui, né, só para pontuar. E aí eu queria falar um pouquinho, quando eu trabalhei com as meninas, e muitas vezes trabalhando aí com as adolescentes, eu sempre ficava pensando assim, puxa, mas essa adolescente, uma hora ela vai ser mulher, né? Ela já foi uma criança. Em que momento que deixa de se ter uma medida protetiva para se ter uma medida socioeducativa? Em que momento que se deixa de ter um olhar de cuidado, né, para as crianças, para os adolescentes, e passa-se a criminalizá-los? Né? É claro que isso está ligado também a questões de preconceito, enfim, racismo, desigualdade e tudo mais, mas na nossa área, nós que atuamos nessa área, né? Em que momento que começa a haver toda uma criminalização de uma determinada parcela da população, né? E aí que eu fico pensando muito na trajetória. Minha pesquisa de doutorado é sobre a trajetória das mulheres que passaram pelo cárcere devido ao tráfico de drogas, né? Apesar de ter uma grande heterogeneidade, né, nas trajetórias dessas mulheres, muitas histórias se repetem. Então, tem uma questão do gênero, né, que acaba imprimindo marcas
dos lugares que essas mulheres ocupam socialmente. E o que é de gênero? Na minha pesquisa, por exemplo, com exceção de uma mulher, todas elas, na infância, sofreram abuso, violência sexual, né? E graves, né? Quer dizer, sempre vai ser grave, mas assim, foi uma questão assim, e sempre muito invisibilizado, né? Como se elas não tivessem a quem recorrer, né? Diante do abuso, da violência. Violência física frequente, necessidade de cuidar de irmãos menores, que cabe às meninas mais velhas, muitas vezes, cuidar dos irmãos menores. Por isso que a gente está falando que há uma questão aí de gênero. Enchentes, né? Então, é muito comum a gente falar, né, de perda de moradia, bens pessoais ao longo da trajetória. Familiares, mães que já estão em situação de rua, precariedade das condições de trabalho dos familiares, que obriga as meninas e mulheres a se envolverem em trabalhos precários, prostituição, né? Muitas passaram por situações muito dramáticas de serem vítimas de violência sexual, policial, desculpa, sexual já falei, mas policial também, né? E aí a gente entra no que a Cristina Vicentim vai muito por esse trabalho, né, falando dos circuitos socioassistenciais, também a Taniele Rui, com o Marlat, eles falam muito desses circuitos socioassistenciais, quer dizer, a mesma população, então essas mulheres que já foram meninas, que já foram crianças, né, elas circulam por diferentes lugares que têm a ver com o nosso fazer aqui. Nós que atuamos na rede socioassistencial e também em saúde, enfim, elas atuam por diferentes abrigos, então é muito abrigos institucionais para crianças e adolescentes, vão para a rua, da rua entram em comunidades terapêuticas, hospitais, CAPS, Fundação Casa, prisão, então é um circuito, como se elas estivessem aprisionadas para uma hora chegar na própria prisão, né? Que é o aprisionamento e essa questão aí de você, da invisibilização completa, né? E aí, muitas vezes, eu me pergunto, atuando e ao longo do meu trabalho, né, como a gente enxerga e busca incluir as meninas, mulheres, em condição de profunda vulnerabilidade e desamparo. A gente busca formatar essas pessoas para a lógica institucional ou a gente busca, de fato, fazer um trabalho direto com elas? É uma pergunta mais para deixar como pergunta, como provocação, boa provocação, para que possamos pensar, né? Então, isso é antes da prisão, a vida muitas vezes antes da prisão, e é lógico que aqui é uma apresentação breve, eu não vou entrar em tantos detalhes, né? Mas, basicamente, há uma repetição de algumas trajetórias, né? A chegada na prisão, e é muito interessante, porque todas elas relatam muito medo quando chegam a primeira vez na prisão, né? Medo de outras mulheres, medo do imaginário do que seja prisão, né? E quando elas adentram, tem toda uma questão de, antes, né, de entrarem para o convívio, do controle da disciplina, todo um processo de institucionalização em que elas passam a ser presas, né? Elas perdem, e aí, claro, você pode pensar em Goffman, você pode pensar, enfim, o que é, né, uma instituição total, mas assim, é isso que acontece, elas perdem um lugar, quer dizer, não é a Ana, a Maria, a Joana, né? Elas são reeducandas e estão lá para serem ressocializadas, o que muitas vezes é uma hipocrisia nossa, da nossa sociedade. Quais as condições efetivas de inclusão dessas mulheres, né? E de que maneira muitas são presas assim, começam a fazer assim venda, pequeno tráfico, realmente pequenos, são presas, né? E já tem essa sentença que é para a vida. Bom, já falei um pouco, né, que é um preconceito de gênero, porque não é um papel esperado, né, que a mulher possa se envolver no tráfico, no crime, enfim, para uma mulher numa sociedade patriarcal, e é frequente, né, o relato dessas mulheres de humilhação e sofrimento que elas têm, né? Na prisão, a gente encontra, é claro que eu estou falando aqui muito de São Paulo, mas também a gente tem relatos do resto do país, inúmeros relatos de violência, maus tratos, tortura nos centros de internação também, das meninas, né, das adolescentes nas prisões femininas. Há um processo físico e psíquico de desumanização e é muito forte a medicalização hoje delas. É incrível como elas acabam buscando, né, uma forma de se poderem tá dentro daquele lugar, né, que é um lugar enlouquecedor para algumas, né, até elas falam muito em surtar
e é esse slide que eu trago aqui, mas muito de um controle da própria prisão dessas mulheres, é prescrever medicamentos sem muito cuidado, enfim, para que, de fato, haja um controle, né, do dia a dia e da vida dessas mulheres. Isso eu participei de um grupo focal, com algumas mulheres que tinham passado pela prisão há um tempo atrás, em 2017, né, e tive uma escuta delas, elas usavam muita expressão surtar, era muito difícil suportar o sistema sem surtar, né? E aí eu quis entender o que era essa surtar dela, né? Então, elas diziam que era uma expressão que demonstra o desespero da pessoa, então a pessoa pode gritar, né? Assim, chega uma hora que é insuportável estar lá dentro, né? Então, são frequentes as tentativas de suicídio, autolesões, né? E é muito difícil permanecer num ambiente sem ter algum surto. Aí é um relato, né, de uma mulher, então, assim, às vezes tinha uns surtos, mas eu ficava, assim, tipo, desesperada. Olhava aquela grade assim, fechada. Olhava aquela grade e pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí dá vontade de gritar, fazer qualquer coisa. Só que aí você tem que ter o autocontrole. Se eu gritar, eu posso ir para o castigo. Se eu for para o castigo, eu vou demorar mais tempo para ir embora, né? E aí, quando a gente entra no tema, né, dessa oficina, que é a questão da maternidade, né, a gente vê, como eu já disse anteriormente, 74% das mulheres têm filhos, e a maioria, né, aqui é o número de filhos, é uma informação do IFONPEN Mulher de 2018, vocês vão ver que a maioria delas tem entre 2 filhos, né? Apenas 26% não tem 2 filhos, 3 filhos, e geralmente as mulheres que têm filhos na prisão já chegam grávidas. Vocês devem saber que muitas vezes elas são abandonadas na prisão, né? Assim, diferente das prisões masculinas que têm filas para visita, as prisões femininas há um completo abandono de novo. Muitas vezes a gente pode pensar pelo papel que é esperado de uma mulher, né? E pela ausência aí, de um parceiro que permaneça ao lado delas no momento que elas estão na prisão. Há toda uma discussão na literatura, em pesquisas e mesmo na prática sobre o que representa essa mulher ficar presa, né? Se ela é o centro da família, se ela é quem de fato, né, mantém a economia da casa, o que significa essa mulher estar presa, o que acontece com os filhos dessas mulheres, né? Eu vou passar aqui um documento, na verdade é o trailer, né, do Nascer nas Prisões, uma pesquisa super bacana que a Fiocruz fez com as mulheres, né, pensando um pouco se elas tinham pré-natal, quais eram as condições das prisões e dessas mulheres grávidas dentro das prisões, mas não apenas, as que tinham filhos também. Vale a pena conhecer essa pesquisa, é uma pesquisa muito densa, né? Eu quero passar aqui só um pedacinho, eu espero que eu consiga. Lara, me ajuda a ver se está conseguindo sair o som. Opa! Tá dando para ouvir? Sim. Eu não queria que a minha filha fosse pro abrigo, não. É o que eu tenho mais medo. É da minha filha ir pro abrigo. E se nenhum familiar quiser nosso filho, ele vai com abrigo. E eu já fui pro abrigo. Quando eu tinha 7 anos, eu fiquei no abrigo até os 18, mas eu não quis ficar. Porque se eu não conseguir minha transferência, né? Porque eu quero ser transferida para ferrar minha família. Se eu não conseguir, aí ele vai pra minha mãe. Ficar com a mãe, minha mãe e a avó dele, a mãe do pai dele. Não tem ninguém com quem deixar a criança, a gente permite, né? É permitir que ela fique até mais, prorroga por mais 6 meses. Ela fica bebê até 1 ano na creche. Após esse tempo, se não tiver realmente, aí são encaminhadas para uma creche do estado. E você sabe que pessoa sem estudar, sem ler, mas se torna mais difícil. Para mim, não vejo assim, que é triste você acordar e ver o filho seu pedir, mãe, me dá um pedaço de pão e você não tem, isso ali dói no coração. Eu sou uma mãe que sou assim.
situação da prisão feminina de mulheres, ela traz um efeito muito grande sobre a família dessas mulheres, né? Diferenciada da prisão masculina, porque quando os homens vão presos, a mulher continua tomando conta da família, ela continua cuidando da organização familiar, da manutenção da família. Mas quando é ela que vai presa, isso fica diferente. Sim, eu não queria ter ele aqui dentro, porque eu acho que ele não merecia estar passando pelo que eu estou passando, né? Porque se eu tiver ele aqui dentro, é a mesma coisa ele estar preso junto comigo. Eu não quero que você passe por isso, né? A pena ela não pode ultrapassar os limites da pessoa do condenado. Então, é extremamente injusto toda essa consequência que é produzida em relação aos filhos dessas mulheres. Não só os filhos que estão na prisão, mas também os filhos que se encontram fora da prisão, que são excluídos, estão no processo de extrema vulnerabilidade social. A maioria delas aqui são presas provisórias, muitas delas depois acabam indo embora, então por que não deixar essas mulheres? Eu acho que o Estado sai ganhando, a sociedade sai ganhando. Porque, para mim, o maior desafio é poder convencer o sistema penal de que essa população tem direitos. Bom, como eu disse, isso é só... Recomendo, vale a pena assistir todo esse filme. E são 2, tá? São 2 filmes bem legais sobre essa pesquisa. Então, um ponto importante é que quando a mulher é presa, a mãe não perde os seus direitos sobre os filhos por estar presa, né? Durante o período da prisão, o poder familiar fica suspenso se ela estiver condenada por sentença em que não há mais recurso, né? Ou seja, que ela não seja uma presa provisória. Com o cumprimento da pena, a mãe volta a ter o poder familiar. Então, se não tiver mais recurso, né, o poder familiar fica suspenso. O único caso em que a condenação criminal pode gerar a perda do poder familiar é quando o crime que causou a prisão for cometido contra o outro detentor do poder familiar ou contra o próprio filho ou filha, né? Isso eu trago aqui, eu estava conversando com... A gente tem um serviço de acolhimento familiar no Instituto Fazendo História, e eu estava conversando um pouco com a Sara, que é a coordenadora, né? E a gente estava pensando e lembrando assim, o quanto, muitas vezes, quando essa mulher tem uma mulher que está presa, tem um filho na maternidade, o quanto já se pensa imediatamente que a solução e a saída é a adoção, e não é. Então, é uma coisa para a gente parar e pensar, esse filho, essa filha é dessa mãe, né? Essa mãe, inclusive, se escolher um determinado nome, isso tem que ser respeitado, né? E essa mãe, a primeira coisa que se deve buscar é o familiar, né? É alguém que possa voltar para a família de origem, possa ver se pode ficar. Não é assim, não, essa mulher ela está já automaticamente excluída porque ela está presa, né? E uma coisa que a Sara estava me contando, assistente social, que é a coordenadora do serviço, ela falou assim, é muito difícil fazer o trabalho quando ela está presa, né? Entrar na prisão, estar na prisão é muito difícil. Eu espero que o Raul conte daqui a pouco o trabalho super bacana que eles têm no Rio, mas que assim, como fazer, né? Como deixar a prisão mais porosa, com mais porosidade, para que nós possamos chegar nessa mãe, e essa mãe na sua família, e no seu filho e na sua filha, tá? Enquanto a mãe está presa, a criança, como eu falei, deverá ficar com um familiar, alguém com quem ela possua relação afetiva. Então, a mãe, por meio da defensoria pública, ela pode indicar quem que ela gostaria de cuidar dessa criança, e não necessariamente precisa ser alguém da família, pode ser alguém que seja super importante, que ela confia, que enfim, claro, né, precisa ser averiguado se de fato é alguém que vai ter condições de cuidar e tudo mais, mas essa pessoa, né, com quem a mãe tem vínculo ou a família, né, fica responsável com termos de guarda. Quando não há ninguém da rede de afeto, ela é encaminhada para um serviço de acolhimento, o que não significa adoção, um serviço de acolhimento. E a mãe tem o direito a receber a visita de seus filhos também têm esse direito, né? Então, fazendo muita formação em serviços de acolhimento, né, abrigos institucionais, casas lares, enfim, como eu sei que tem outras pessoas do país, acho que isso também vai sendo... mas fazendo formação no serviço, era bem comum, assim, ouvir a equipe técnica falar, porque a mãe está na prisão, então não vai ter jeito, vai ter que ir para adoção. Né? Como se não tivesse... E muito pelo contrário, quer dizer,
poderia muito bem, né, se criar condições de visitar essa mãe caso, né? Claro que cada caso é um caso e precisa ser estudado, tá? Mas não é porque ela está presa que se deve negar esse direito, né? O parto, e aí algumas questões também que eu trago, tá? Ele não pode ocorrer na prisão, ele deve ser realizado no hospital, sendo proibida a utilização de algemas durante o trajeto, trabalho de parto e pós-parto. Isto não é cumprido. É muito comum as mulheres dizerem que elas tiveram filho, que é uma crueldade, né? Assim, isso é cruel, no momento do parto, que elas tiveram filho algemadas. Não faz o menor sentido, né? Se a criança recém-nascida permanecer no hospital, a equipe do presídio deve garantir a visita diária da mãe para amamentar e acompanhar o bebê, o que a gente não vê de fato acontecendo, tá? Após o nascimento da criança, o pai deve ser localizado, mesmo se ele estiver preso. Ele é filho de alguém, né? Assim, e aí, se não houver informação sobre o pai, é fundamental registrar a criança, ainda que somente o nome da mãe, para garantir os seus direitos, tá? Então, em relação à amamentação, e aí eu trago a Constituição, o ECA e a LEP, a Lei de Execução Penal, né? E aí a LEP traz uma questão que elas têm o direito a amamentar, né? Por no mínimo 6 meses, no mínimo. Então, não é porque a mulher está lá, e eu falo isso porque muitas vezes as pessoas falam é até os 6 meses. Não, é no mínimo, são no mínimo 6 meses. Então, se essa mãe quiser amamentar por mais tempo, tiver condições, né, e aí é tudo uma questão. Uma vez eu estava ouvindo, eu participei de um debate sobre um documentário sobre mães que estavam no cárcere, e uma das mães que foram entrevistadas, ela falou assim, eu não queria que o meu filho ficasse lá, porque eu estava criando muito vínculo com ele, aquilo estava me doendo muito. E aí, conforme, eu não queria que ele ficasse até 6 meses de idade, eu queria que ele pudesse ir para minha família antes. Isso também é um direito da mãe. Né, dizer, olha, eu quero ficar menos, mas isso vai ser muito a partir, né, da necessidade do bebê e também do que a mãe resolver junto com a família, né? Um ponto importante é que o Marco Legal da Primeira Infância, né, a Lei 13.257 de 2006, ampliou as possibilidades de prisão domiciliar para essas mulheres, né? Então, e aí é importante saber, quando é que ela é aplicada, né? Quando as mulheres estão presas provisoriamente, lembra que 40 e tantos % das mulheres estão presas provisoriamente, então, quando elas são presas provisoriamente, você já tem a sentença não, mas quando gestantes, então, se elas estão grávidas e têm filhos de até 12 anos, ou filhos que têm algum tipo de deficiência, elas podem cumprir prisão domiciliar. Prisão domiciliar, para quem não sabe, não significa que elas possam ficar saindo, voltando, não, elas têm que ficar dentro da casa, né? Mas já é uma outra condição, uma outra relação que passa a se estabelecer, um outro cuidado, né, com essa criança. Em fevereiro de 2018, o STF reforçou essa lei pelo habeas corpus coletivo, número 143.641, né? E a Lei 3.769, promulgada em dezembro de 2018, estabeleceu alguns critérios objetivos para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, né? Na prática, e aí tem uma pesquisa do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, ITTC, para quem não conhece, vale a pena, eles fazem um trabalho de extrema qualidade, né, com essa população e também com empresas estrangeiras, né, aqui em São Paulo. Na prática, o marco legal ainda é pouquíssimo aplicado, né? É comum que seja negado o pedido de conversão da prisão preventiva para prisão domiciliar para essas mulheres. Infelizmente. Aqui eu vou passar uma outra parte, também, de novo, né, um pequeno trecho aí do Nascer nas Prisões. Faz 4 meses que eu estou presa.
verificamos que 90% das mulheres que estavam presas e que nós entrevistamos nessa pesquisa, elas foram presas grávidas. E uma enormidade delas não tinha ainda sido julgada. Grande maioria tem envolvimento com tráfico de drogas, algumas roubo, poucas homicídio e latrocínio. São crimes, assim, digamos, mais graves, né? Não raro com o envolvimento do companheiro ou do marido. Eu vou usar a palavra dela. Então, senhora, em vez de eu ficar me deitando com bêbado, eu fiquei guardando droga na minha casa, porque achei que isso fosse mais saudável, mais higiênico para os meus filhos. O único direito que está restrito a ela é o da liberdade, todos os outros estão garantidos. Bem diferente, você está na cadeia, não tem família, não tem nada, o que só fica perto da gente é a polícia e a gente. Tinha gente que me olhava diferente, as enfermeiras. Tinha uma enfermeira que queria que eu ficasse algemada, perguntou se eu era perigosa. É muito vergonhoso pra gente. Ou que eles podiam, não precisavam levar gemada, gente. Leva sem algema, tem as guardas no lado. Quando a gente for ganhar, é um momento único nosso, que a gente queria guardar para sempre, a gente guarda isso para sempre. Então seria muito bom a gente poder compartilhar com alguém importante da nossa família. Então, a gente tem leis que garantem direitos às mulheres e seus filhos, mas na prática, quando a gente vai ver, isso não é efetivado. Acolher o preso é muito difícil. A população em geral, ela prefere que o preso morra mesmo, né? Que deve, deixa ele lá apodrecendo na cadeia para sempre. Mas esquecem que aquele preso está passando só um tempo ali. Daqui a pouco ele vai estar em liberdade e resta nós escolher se quer que ele volte melhor ou pior. Bom, esse é o outro vídeo, como eu falei, eu super aconselho, né, assistir. E eu acho que aqui eu trago um pouco, quer dizer, todo esse drama, né, que é ser mulher, passar pela prisão, as marcas, né, de uma produção que não começa ali na prisão, que vem muito antes, vem de trajetórias, de múltiplas institucionalizações, e a rua no meio disso tudo. Mas eu acho que a prisão ela cria uma marca que ultrapassa o tempo que as mulheres ficam privadas de liberdade, né? E aí as diferentes restrições acabam tendo uma influência super importante no curso da vida delas. Eu não sei se a maioria sabe aqui, mas no caso do tráfico de drogas, você tem multas altíssimas, dificílimas de pagar, né? Todas as pessoas que eu entrevistei para o meu doutorado ainda devem assim muitos R$1.000, não é pouca coisa. Por conta, além de ter cumprido, né, a pena de prisão e ter ficado presa, elas também têm que pagar multas, a necessidade de apresentar atestados de antecedentes criminais, a maioria tem muitos problemas de conseguir trabalho, enfim, eu acho que assim, ela já tinha muitas vezes uma precariedade, né, das condições de trabalho, mas isso piora ainda mais, né? E todo o preconceito, a vergonha, né? Tem muitas questões aí que envolvem a passagem pela prisão, né? E acho que um dos maiores sofrimentos que ela tem é justamente o estigma, né? A anulação da própria cidadania que as faz continuar pagando, né, fora da prisão pelos crimes cometidos. Isso é um trecho, né, de uma pessoa de um grupo focal que eu fiz, que infelizmente você fica marcada. Eu tenho amigos que depois que eu saí, eu vejo olhar para mim, outros não. Tem pessoas que chegam, chora, abraça, você não merecia estar ali. E tem outras pessoas que conhecem todinha a minha vida e me olham com olhar até diferente. Mas, meu, por quê? Porque você passou pelo sistema. Então, após a prisão, a maioria das mulheres continua desamparada, sem o apoio de política específica para as suas necessidades e dos seus filhos, ampliando a fragilidade dos laços e a dificuldade para se fortalecer e se organizar para os cuidados de si e de sua família. Eu paro aqui, né? Deixo aqui para a gente prosseguir com o nosso próximo palestrante, o Raul, que a Lara vai apresentar, para depois a gente conversar um pouquinho mais. Obrigada, Elô. Obrigada.
Acho que a gente pode passar para o Raul e depois a gente abre para perguntas, tá bom? Então, Raul, obrigada por estar aqui hoje, compartilhando essa mesa aqui com a gente. O Raul Batista, para quem não conhece, ele é psicólogo, especialista em atendimento sistêmico de famílias e redes sociais pela PUC de Minas Gerais, é membro do Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária e consultor do Centro de Estudos da Associação Brasileira Terra dos Homens, no Rio de Janeiro. Obrigada, Raul. Oi, Lara, obrigado. Agradecer o convite da Heloísa. Obrigado, Heloísa, pelo convite. Olá, pessoal, boa tarde a todos que estão presentes aqui, a todas e todes. Parabenizar o Instituto Fazendo História pela recente conquista aí do prêmio lá no CNJ, né, pelo Serviço de Família Acolhedora, parabéns. Então, eu falo aqui do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e nessa fala aqui de abertura, já que eu estou falando do território, né, que eu estou, do lugar que eu estou, eu vou também fazer um reconhecimento aos povos originários do Brasil, que hoje ainda continuam lutando pelas suas terras, que continuam sendo invadidas. Dizer que nessa terra que eu estou, foi do povo Tupinambá, antes da invasão. Aqui no estado do Rio de Janeiro, além do povo Tupinambá, ainda nós temos os Guaitacazes, indo ali para Campos. Se você vai para o sul, para Paraty, você tem um povo Guarani. Ou seja, o Brasil tem uma diversidade de uma cultura indígena, ao quem eu respeito, estou com eles lutando pelas lutas, pelos seus direitos à terra, né? A gente não é tão falado, mas aprendemos muito com essa cultura indígena, né? Diferente de outros países, a gente tem uma leitura, como a gente olha para a família extensa, para a família de origem, né? E para as questões indígenas, eles falam que é uma aldeia para cuidar de um índio, de uma criança. Então, eu abro aqui falando desse reconhecimento. Bom, como que eu vim parar nesse tema, maternidade no cárcere, né? Então, para esclarecer para vocês, eu estou aqui hoje representando a Associação Brasileira Terra dos Homens, para onde eu estou trabalhando vai fazer 10 anos. Eu acho que a Cláudia Cabral, diretora, está presente aqui no grupo. Em 2016 e 2017, o CONANDA, da qual a Heloísa é o nosso representante lá pelo Instituto Fazendo História, né, da sociedade civil hoje, nessa atual gestão, mas em 2016 e 2017, aquela gestão começou a fazer um levantamento do que eles consideravam de crianças invisíveis. E, para eles, crianças invisíveis eram ribeirinhas, crianças em situação de rua, crianças indígenas e filhos de pais privados de liberdade. Aquela gestão ela foi muito feliz em lançar um edital, né, que na época ainda tínhamos edital pelo CONANDA, para fazer pesquisas e estudos. Então, eles foram muito felizes no edital de colocar no eixo de convivência familiar e comunitária o tema filhos de pais encarcerados, para a gente fazer um levantamento e tal. E a Terra dos Homens, que tem uma expertise, agora estou falando da Terra dos Homens, no tema da convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes, né? Sejam aquelas que estão afastadas de casa, sejam em situação de violência, mas também crianças que estão no território, né? Na prevenção. Então, foi por aí que eu começo a entrar nesse tema, que me mobilizou bastante, e a gente, naquela época, conseguimos esse edital e começamos a fazer um trabalho nacional, rodando as 5 regiões do país, e pelo menos chamando para convidar, para participar, representantes de judiciário, sociedade civil, representantes do governo, aí eu falo, tanto da assistência social, mas também das secretarias de administração penitenciária, para falar sobre o tema convivência familiar e comunitária, né, convivência familiar e comunitária.
E fizemos aí 2 grandes encontros nacionais, um primeiro em Brasília e depois outro em Recife. E eu vou falar um pouco aqui dos resultados desse encontro, mas também de um trabalho que também, desde 2017, está sendo realizado aqui no Rio de Janeiro. É um trabalho, inicialmente, quem encabeçou ele foi o Tribunal de Justiça do Rio aqui, pela doutora Raquel Crispino, que ela criou a comissão, junto com vários outros atores da Rede de Proteção da Infância. Então, a Comissão de Valorização da Primeira Infância do Rio de Janeiro. Essa comissão também recentemente ganhou um prêmio por esse trabalho intersetorial e multiprofissional. A gente consegue reunir uma vez por semana, ou uma vez por mês, atores do judiciário, tanto da infância quanto da vara de execução penal. Conseguimos reunir a Secretaria de Administração Penitenciária, os diretores da Unidade Materno-Infantil, e sociedade civil, e representantes da saúde, assistência social. Então, é um grupo que estamos encaminhando, aprendendo a como fazer um atendimento a essas famílias. Então, juntos, né? Porque não se tem política pública específica para isso. Bom, estava pensando se eu vou compartilhar, mas eu vou sim compartilhar um slide com vocês, está tudo fora de ordem aqui, mas deixa eu colocar na ordem direitinho. Falando dessas 2 experiências, mas partindo aqui do reconhecimento que é mais que necessário começarmos todos a pensar no processo da desinstitucionalização das pessoas privadas de liberdade, tanto dos adultos como do sistema socioeducativo. Como a Heloísa trouxe várias informações, vocês observaram, mas eu vou trazer aqui uma expressão do juiz João Marco Buck, que é lá de Santa Catarina, um grande amigo, e aí da Maristela, que está até aqui no grupo também. Ele fala assim: o sistema penal brasileiro é um grande navio negreiro, usando essa metáfora. Não só mudou a forma, né? É insalubre, não ressocializa, e é específico para uma população. Se eu pego a fala da dona Tereza, que é dos grupos de familiares lá de Belo Horizonte, ela fala que essa população se destina ou à morte ou ao presídio. Então, eu trago isso para a gente pensar no racismo mesmo, para a gente pensar em que população são destinados a esse sistema da forma que ele está, apesar da gente ter legislações maravilhosas. Nossa legislação é muito boa. Pode melhorar sempre, mas também tentam piorar, né? Vamos dizer que a luta nossa continua. Por que eu falo de desinstitucionalização? Porque no modelo que hoje está, né, foca-se no castigo, na disciplina, no isolamento e segregação, nos estigmas, na fragilização dos vínculos. Quando eu falo é preciso reordenamento, é possível, porque o CNJ ele já pensa um pouco nisso ao criar a resolução 213 e resolução 228, porque ele já fala em medidas cautelares, mas é um processo inicial. É possível, para a gente falar em novo reordenamento, pensando que é preciso cuidar dessas pessoas, caso individualizado, pensar na lógica do fortalecimento de vínculo e da reintegração social. Essa experiência nós já tivemos, ainda estamos tendo. Se todos aqui, muitos aqui, trabalham em acolhimentos, não é isso? Se a gente pega como que eram os acolhimentos nos anos 80, 200, 100 crianças despersonalizados, não é muito diferente hoje do socioeducativo, né? E a gente conseguimos realizar muita política, muita pauta, e hoje nós avançamos, né? De mais ou menos 80 mil crianças abrigadas em 2006, hoje não passa de 32 mil, mais ou menos. Então, foi um avanço, porque nós criamos muitas políticas, e eu falo até fortalecendo família acolhedora e outras políticas. O mesmo
fizemos com a população com sofrimento mental. Se a gente pensava que antigamente a gente tinha manicômios espalhados pelo Brasil, hoje nós temos uma política de saúde que é referência no mundo. Então, nós somos bons para fazer desinstitucionalização. Nós só precisamos de coragem para fazer isso no sistema penal brasileiro. E aqui, meu respeito e reconhecimento à Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Quem não conhece, entra na página deles, são uma referência nacional, puxado aí pela Pastoral Carcerária. Tem o Desencarcera e pelas associações de familiares e membros privados de liberdade. Então, a partir de agora, eu vou focar minha fala no tema da convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes, tá? Por mais que o sistema penal, a gente poderia falar horas desse descaso, eu vou focar nesse tema, que é o nosso foco aqui. Bom, o impacto do encarceramento, a Heloísa trouxe várias informações importantes, eu só vou reforçar o que ela trouxe. Existem várias pressões que essas pessoas, essa mãe, quando ela é presa, vivencia, e a família extensa também, e principalmente os filhos, né? Então, se você coloca aqui pressões externas, mesmo ela na prisão e os filhos na comunidade, o estigma social dessas famílias é grande. Muitos escondem, até da própria escola, que tem mãe presa ou pai preso. Não contam. Não, isso é um agravamento da exclusão social. A questão da guarda, quem fica com a criança, a avó, ou o tio, a tia, ou a irmã da mãe, quase não pega uma nova guarda. Preferem, né, não se envolver com o judiciário, ou mesmo pela dificuldade de conseguir uma nova guarda temporária. Essas crianças ainda são invisíveis na rede de proteção, como foi bem apontado lá pelo Conanda e nesse encontro aqui pela Heloísa. Tem uma fala de uma avó de uma mulher presa que diz assim: nós somos condenados a puxar cadeia juntos, né, porque a gente precisa visitar, a gente precisa estar envolvido, nosso dinheiro é levado lá para a cadeia, né, tem que ficar junto, tudo depende da gente aqui fora. É o estímulo à desvinculação, ou seja, o presídio, todos nós temos isso, já dizíamos assim, não é lugar de criança e presídio, que é isso aqui, é lugar daquela forma, mal, né, muito mal estruturado, aquele bando de gente. E aí, eu já escutei isso de um diretor de uma unidade prisional, ele disse assim: aqui, quando uma criança entra aqui no presídio, não foi isso, ele falou assim, mais ou menos assim, aqui a gente rasga o ECA. Dentro da unidade não tem o ECA funcionando. Então, olha que gravidade de um diretor de uma unidade dizer isso, né? Do ECA. Bom, é muito comum ver reprodução da institucionalização, ou seja, membros da família passando por, seja crianças passando por um momento. Tem um caso que a gente acompanha aqui no Rio, que a moça cresceu num abrigo, foi para o socioeducativo e hoje está presa e tem filho. O filho está num abrigo. Então, olha que vida institucionalizada e ainda dela, né? Mas é comum ver uma família sempre ligada à institucionalização, membros dela, né? E pressões que eu dito internas, pressões internas que a gente entende que é dentro da pessoa, né? Que é algum trauma. Mas aqui eu falo que é pressões internalizadas, porque esses traumas são construídos por causa da privação de liberdade e da falta de políticas de prevenção, de cuidados dessas pessoas. Se a gente tem uma política de cuidado, essas pressões não são internalizadas. Então, diversos dilemas para essas crianças, né, ou para as mulheres, que é a desvalorização da identidade, desenvolvimento de traumas para todos os membros, principalmente para as crianças pequenas. Enfim, né, tem diversos... estão tentando, eu escutei isso lá de um material dos Estados Unidos, que fala, estão tentando inserir no novo atualização do DSM-4 um novo tipo de trauma para quem tem pai preso. Estão querendo começar com isso, porque mistura medo, angústia, raiva da pessoa presa, carinho, vontade de vê-la, enfim, é um caso muito grande. Bom, a partir de agora, eu vou trazer para vocês
Então, nós estamos falando aqui, para fechar essa primeira parte, depois você me ajuda, Lara, quanto tempo eu tenho? Só faltando uns 10 minutinhos, você me avisa, que eu estou bem lento aqui falando. Eu estou falando aqui do sistema de execução penal, dos intramuros, então, dessas mulheres presas. Quando eu falo extramuro, eu falo dos familiares, das crianças que estão fora, que têm esse contato, né? Eu falo do sistema de justiça criminal, quando eu incluo aqui também os policiais que fazem abordagem, também nessas pessoas que têm que ir lá fazer a delegacia também, que todo isso faz parte do sistema de criminal. Então, eu estou pegando todo o sistema. E o sistema de garantias da criança e do adolescente e as crianças. Então, por que eu estou falando desses dois sistemas? E a Luísa já pontuou isso muito bem. Praticamente é o mesmo perfil dessa população que está intramuro, que está no sistema da justiça criminal, é o mesmo do sistema de garantia de direito, é o mesmo, mas esse sistema não se conversa. Não há conversa, não existe ainda, não sei se o município de vocês, quem souber, tinha uma conversa que funcione desses sistemas, eu gostaria de conhecer. A gente está com essa experiência aqui no Rio, pela essa comissão de valorização da primeira infância. Mas é um sistema que naturalmente não se conversa, né? Então, a criança é excluída do próprio sistema de garantia de direito. Eu já vi casos de pedir adoção de uma criança, a mãe está presa, já não tem como visitar, o pai está preso, não tem como, já perdeu, não tem direito à visita, já tem uma discriminação desse pai, e há uma sugestão ali para essa criança que estava obrigada a ter a destituição adquirida, simplesmente pelo fato dos pais estarem presos. E aqui, a partir de agora, em vez de eu trazer problemas, como eu trouxe agora, tentando contextualizar vocês, eu vou falar, então, do projeto, né, desse trabalho que a gente realizou no Conexões Pro Convivência Familiar e Comunitária, que reuniu mais 32 organizações, e também Não Parando Filhos, que a partir de agora eu vou tentar trazer proposições. Que ideias podemos desenvolver, ou que ideias já existem, para tentar diminuir um pouco dessa situação de tanta violação de direitos aqui no sistema penitenciário. Então, vou trazer aqui ideias de um lugar mais propositivo, para instigar a pensar em possíveis soluções, do que simplesmente falar do problema e ficar aqui falando de problema. Nós vamos pensar aqui em possíveis respostas a eles. Tá? Pelo projeto Conexões, a gente entende aqui que nós temos que pensar como um processo inteiro. Desde quando existe uma abordagem, uma prisão em flagrante na casa de uma criança, na casa de uma mulher que está lá presa, o policial vai bater na porta, ali tem que ter respeito aos direitos da criança na primeira infância, segundo a nossa própria legislação. Não acontece, mas eu estou dizendo como pode-se fazer isso. No próprio documento de mandato de prisão, e com uma ressalva, né, atentar aos direitos da criança na primeira infância, quais são as multas para violência institucional. Então, são documentos básicos que pode ser feito. Existe um documento da Secretaria Nacional de Assistência Social que fala que a mulher, quando ela chega na delegacia, se ela fala que tem criança, ela pode deixar ela informa o delegado, que esse delegado pode informar um CRAS, que o CRAS vai identificar se essa criança com quem que ela está, com quem que ela vai ficar, se essa mãe for ficar detida. Então, estou trazendo uns exemplos, eu não vou falar de todo o sistema, mas a gente pensou em cada parte desse sistema, né, seja porta de entrada, centrais de audiência, de custódia, unidade materna infantil, que é o nome que a gente dá aqui no Rio, onde que ficam as mulheres gestantes e com bebês, até o regime semiaberto. Em todos esses momentos, nós temos que criar políticas pensando no direito à convivência familiar e comunitária dessas crianças. Eu vou citar muito rápido, aqui na unidade materna infantil. Um exemplo aqui no Rio de Janeiro é que o promotor da infância, ele, por estar no território lá de Bangu, ele começou a entender que a unidade materna infantil, onde estão aquelas mulheres, pode ser também entendido como uma unidade de acolhimento institucional. Com isso, faz com que ele visite ali e faça requisições para que ele seja adequado
ao lugar onde é que tem criança. Então, ele faz esse misto de acolhimento institucional com a unidade materno-infantil onde tem criança. Ele faz esse misto. E essa fiscalização dele há um avanço. Para você ter uma ideia, antes da pandemia, as audiências de quando a criança fica de 6 meses, em média 6 meses, depois volta para a família extensa. Durante esse período de 6 meses que a criança está com a mãe, é feito ali uma busca da família extensa, e a audiência, né, de guarda provisória é feita dentro da unidade materno-infantil pelo juiz da infância aqui, pelo juiz e promotor. Isso antes da pandemia, né? Porque agora está tudo, eles estão trabalhando bem na linha virtual também. Então, só estou trazendo alguns exemplos, e a gente pensa também, estamos começando a discutir, vamos discutir semana que vem, para quem puder, no dia 6, vamos falar sobre guarda compartilhada para as mulheres privadas de liberdade. Porque muitas vezes a gente entrega essa guarda para a avó, guarda provisória, e essa mãe fica isolada, né? Fortalecendo, né? Desagregando a vinculação. Se a gente faz o contrário, coloca uma guarda compartilhada, mesmo essa mãe tendo presa, ela pode acompanhar em pequenas decisões de mudar a criança de escola, de, né, incluir a criança em outras atividades. Essas pequenas decisões fazem com que essa mulher seja presente na vida dessa criança, mesmo à distância. Na vara de execução, aqui eu pego nas unidades prisionais, eu não vou conseguir ler, eu devia ter tirado, mas só para dizer que nós também estamos pensando em mudar o regime, a resolução de visitação no Rio de Janeiro. Né? Já estamos ajudando esse grupo de valorização da primeira infância aqui, e é previsto, em Belo Horizonte tem, uma visitação específica pensando nos direitos da criança e adolescente. Para como visitar, o que tem que garantir. E, para isso, a gente precisa capacitar toda a equipe da CEAP nos direitos da criança e adolescente. Então, estou trazendo exemplos aqui. E uma proposta que surgiu também no Conexões para a Convivência Familiar e Comunitária é que, pensando no próprio sistema da assistência social, que existe, o CRAS, CREAS, pensar um serviço específico para atender essa população. Né? Seja um serviço para que acompanhe essa população do lado de fora. Então, são proposições, lembra que eu estou dizendo aqui? As proposições foram entregues para o CONANDA no fim desse trabalho. São várias, são 40 proposições, eu estou lendo algumas para vocês. Eu vou passar uma experiência aqui para vocês, deixa eu parar de compartilhar. Quanto tempo eu tenho, só para saber? Mais 10 minutinhos, Raul. Tá, eu vou passar uma experiência de uma parceira que a gente tem, né, nós aqui do Movimento Nacional, que o Movimento Nacional é uma rede de ONGs pelos direitos da convivência familiar e comunitária. Ela trabalha numa casa de acolhimento institucional em Belo Horizonte. Então, veja o relato da Sabrina, que era uma mulher presa na época, sobre uma prática interessante. Olha só. Oi, eu sou Sabrina. Eu fiquei preso 1 ano e 4 meses e perdi minhas filhas para o Conselho Tutelar. Elas foram abrigadas na Casa Novela. Lá no presídio, eu era a única presa que recebia visitas dos filhos. 2 filhas abrigadas, no caso. E para mim, a visita das minhas filhas parecia que me tirava daquele lugar. Eu, simples como sou, e recebendo tudo isso. Eu vi elas chegando, porque na maioria das vezes eu estava no pátio. Mas a primeira visita eu lembro. Eu estava dentro da cela. Aí eles me chamaram, falaram que era atendimento. E quando eu cheguei lá, eram as minhas filhas que estavam lá. Antes disso, eu nem saía para o banho de sol, porque eu não tinha nada para fazer lá. Mas depois deste acontecimento, eu comecei a sair para todos os banhos de sol, esperando elas virem. Sendo assim, todas as vezes que elas vinham, que era uma vez por mês, eu estava lá no banho de sol. Lá no presídio que eu fiquei, no José Abranches, da quadra, dá para você ver a entrada da cadeia. Então eu via elas de longe e começava a gritar de alegria, e elas passavam rindo. Não estavam entendendo o que estava acontecendo. Passavam rindo e dando tchau. Todas as presidiárias também gritavam e brincavam com elas, mesmo que de longe, porque, querendo ou não, era uma coisa diferente pra caramba. Minhas filhas abrigadas, e mesmo assim eu recebia a visita delas. Por que não acontece isso nos presídios para todo mundo? É muito difícil acontecer, mas comigo foi realidade. O pessoal da Casa Novela me ajudou muito. Foram muito importantes na minha vida.
Eu acho que se eu não tivesse recebido a visita das minhas meninas no presídio, eu acho que eu não tinha aguentado passar pelo que eu passei, pois é difícil demais a vida de quem está preso. A população carcerária hoje em dia é muito grande. As celas são muito cheias e o tratamento aos presos é muito ruim. Comida ruim, banho frio. Até que no José Abranches não, mas nos outros presídios que eu passei era. Então, o pessoal da Casa Novela me ajudou muito. O que eles fizeram por mim, acho que nenhum outro abrigo que elas, minhas meninas, tivessem, ia fazer. Hoje, elas estão comigo, as duas. Com muita luta, eu consegui pegar as duas. Na verdade, com muita luta, eu consegui pegar minha Larissa e minha Letícia. Esse depoimento me emociona toda vez que eu escuto, não tem jeito, ele é lindo. Você percebe, né? É um direito, está previsto isso no marco legal da primeira infância, o direito à visitação, né? Mesmo das crianças que estão acolhidas às suas mães e seus pais. E você vê como que faz a diferença, né? Quando a gente promove a visitação, promove o encontro desses dois, da mãe, da família, e dos seus filhos, né? Principalmente. Aqui, eu vou falar um pouco breve agora, eu sei que o tempo está acabando, na Comissão de Valorização da Primeira Infância aqui no Rio, a gente criou um projeto, a doutora Raquel puxando esse assunto, por causa desse tema, né, da primeira infância, das mulheres presas, criamos um grupo de trabalho chamado Projeto Amparando Filhos, uma espécie de piloto, é um projeto piloto ainda, então, para aprender mesmo como fazer, e reunimos atores então, nós temos nesse grupo uma juíza da Vara de Execução Penal, juíza da infância, promotor da infância, defensor da Vara de Execução Penal, diretores da Unidade Materna Infantil, representantes dos CRAS, de todos os CRAS da Secretaria de Assistência Social aqui do Rio de Janeiro, que é a coordenação dos CRAS aqui do Rio, saúde, agente da sociedade civil participando, né, a Terra dos Homens participando, o CICIB participando, o UERJ, Universidade Estadual, enfim, tem esse grupo todo. Nos reunimos uma vez por mês. Esse projeto ele está acompanhando 40 mulheres. Inicialmente, nós identificamos 40 mulheres com regime, com situação já julgado, né? Quer dizer, não eram mulheres presas temporárias, porque a gente sabe do rodízio que elas podem entrar e sair, mas pegando já condenadas. Dessas condenadas, nós identificamos quem tinha filho na primeira infância, até 12 anos. Atualmente, nós estamos começando também a trabalhar com as mulheres da unidade materna infantil, onde as crianças estão voltando para casa, ficando com a avó, e elas continuam presas. Então, estamos aprendendo, assim, tem outros, aprendendo, mesmo incluindo outros contextos, né? Mas, de forma geral, é isso. O que esse grupo faz? Fazemos discussão dos casos, como estão a questão do processo dessas mulheres. Então, o grupo reúne, então, selecionamos um caso, e aí o CRAS vai visitar uma família. Então, vou pegar, por exemplo, uma família aqui da Mangueira, que a mãe estava presa, e aí ela conseguiu, nesse estudo de caso, né, tinha a audiência dela, e ela ficou, descobrindo, o pessoal descobriu que ela está participando desse projeto. Então, o juiz da Vara de Execução Penal falou: eu posso dar a medida de prisão domiciliar, provisória, desde que ela continue sendo atendida no território pelas redes de proteção social. E, de certa forma, é isso que está acontecendo. Então, no último encontro que a gente discutiu, foi muito interessante contar, pela versão, né, das mulheres, das diretoras da unidade materna infantil, de como essa mulher está conseguindo a sua progressão da pena, como ela conseguiu essa prisão domiciliar. Ao mesmo tempo, você escutar da representante do CRAS local contando que as crianças estão na escola, que as crianças estão no posto de saúde, que a família está recebendo Bolsa Família, que a avó agora foi encaminhada também para um atendimento, para incluir as crianças
no sistema, nas ONGs que tem lá perto, dentro da Mangueira, né? Então, foi legal porque você escuta tanto contextos que não é comum para nós, a maioria que é da área da assistência social, porque você está falando de processo penal, nomenclaturas penais, quanto não é comum para o pessoal que trabalha, né, sobre os direitos da infância. Então, nesse encontro, você consegue compreender os dois sistemas conversando e pensando junto o acompanhamento dessas famílias. Então, a ideia do programa é acompanhar durante um ano e meio, até a gente começar a elaborar uma metodologia de atendimento a essas famílias e pensar nisso como uma metodologia piloto. Uma das formas que a gente está pensando, assim, pegando um próprio álbum de história, né, que o Instituto tem, a metodologia que a Terra dos Homens dispõe, para pensando aí metodologias específicas para atender esse público, né, para acompanhar. Como é acompanhamento, nós vamos, mesmo a mulher estando presa, a família, a criança no território, fazer com que esses dois conversem, continuem um vínculo fortalecido, e não há rompimento constante de vínculo com uma história, né? Então, a nossa ideia aqui é um desafio, né? Mas é fazer com que essa família continue próxima, sendo amparada, sendo protegida, que é seu direito, pelo CRAS, pelo posto de saúde, pelos direitos sociais básicos, e essa mulher continue tendo contato com os seus membros, e aí também pensando na questão legal, jurídica, de guarda, enfim. E, para finalizar, vou só ler uma frase legal aqui que a gente gosta, que eu falei: estamos diante de uma população invisível para as políticas públicas, mas essa invisibilidade não apaga o fato de que se trata de uma parcela com direitos à prioridade absoluta. O direito do exercício da maternidade e paternidade não se encerra quando a pessoa está privada de liberdade. É isso. Desculpe se eu passei da hora, Lara. Não, foi perfeito, Raul. Obrigada. Gente, então agora a gente tem ainda um tempo para bater um papo, perguntas. A gente teve alguns comentários aqui no chat, não sei se alguém tem uma pergunta, se quer escrever ou abrir o microfone. Eu só queria perguntar para o Raul, eu acho incrível esse trabalho que está acontecendo no Rio, né? Acho que outras pessoas também comentaram aqui. Queria saber se tem ele publicado, Raul, em algum lugar, se a gente quiser saber mais detalhes, outras pessoas queiram conhecer um pouco mais do que foi feito, se a gente consegue achar. Ainda não, Heloísa. Nós estamos no processo apenas de discussão, né, de casos que esse grupo se reúne. São, em média, 20 pessoas, todos esses atores representando nesse estudo de caso. A gente pega os casos que mais urgentes, o pessoal da SEAP indica: olha, eu estou com um caso aqui de uma mulher que está numa situação muito difícil, e eles trazem um caso da questão jurídica dela, e como você tem juízo da vara de execução, defensores públicos, então há essa conversa, né, entre eles: mas esse caso, peraí, eu conheço. E aí há uma agilização ali, mas também, como você tem representantes de CRAS, eles também trazem a história do território. Mas ainda não, nós estamos caminhando para justamente, a ideia é justamente, no final de um processo de um ano e meio, sistematizar todo esse projeto, né? Tem todo ele sistematizado, passo a passo, né? Tanto desse trabalho intersetorial, quanto do metodológico. Esse é um cuidado que nós estamos tendo. Então, ainda não, infelizmente. Eu digo que a pandemia atrapalhou um pouco no sentido de visitação, né? Você tem que ir lá no território, e a precariedade, se você pega a maioria desses casos, a precariedade de moradia é quase geral, quase todas é precariedade de moradia, muitas delas vivem com Bolsa Família ou com auxílio emergencial, com filhos, tem uma que tem filho com portador de sofrimento mental, está sem receber BPC, ou seja, e cuidando dele. Então, são casos muito difíceis, bem complexos, dessas mulheres que estão presas. Então, a gente vê que
a família, né? Mas tem situações interessantes. Uma mulher lá em Nova Iguaçu, que é um outro município também participando do projeto conosco, ela estava presa e ela estava sabendo do projeto Amparando Filhos, e aí ela tinha saído da prisão, mas recebeu a visita da equipe do CRAS. Que lá em Nova Iguaçu tem uma equipe de primeira infância, uma equipe que está acompanhando somente esse projeto, né? Também na primeira infância. Então, essa equipe foi visitar, nem sabia que a mulher estava lá. E chegou lá na casa, a equipe contando, né? Que na hora que chegou, a mulher conversando, nós estamos aqui do CRAS, conversando, querendo conversar com a criança. Com a mãe, e vendo que a mãe, até então, ficou um pouco de costas, não dando muita atenção para elas, e conversando, assim, né? Poucas palavras. Mas tá bom, então vou marcar para voltar outro dia. Então, na caçaram na porta, a mãe foi até a porta e deu um abraço muito apertado e agradeceu. Obrigado por vocês, né? Então, são pequenos gestos ainda que né, está sendo realizado nesse projeto, né? São pequenos passos importantes por ter tanto atores envolvidos, mas passos firmes, assim, né? Querendo proteger a criança e adolescente e os direitos dessa família. A Cleonice escreveu aqui no chat, né, que ela é assistente social de um serviço de acolhimento. Tive a oportunidade de acompanhar dois adolescentes em presídios para visitar as mães, e a própria rede ficava surpresa com essa garantia de direitos. Não fazíamos mais que garantir direitos, muitos preconceitos em Serra, no Espírito Santo. Eu também, né, acompanhei alguns casos de bebês acolhidos por nós, que as mães estavam no presídio provisório aqui em São Paulo, e foi uma grande dificuldade eu conseguir entrar, assim, ninguém entendia, perguntavam sempre se eu era advogada. Eu não sou advogada, né? Eu sou do serviço de acolhimento, e acho que foi um choque até para a própria mulher, sabe? Para a própria mãe. Quando eu cheguei, falei, eu vim aqui te falar do fulano, te dar notícias do fulano, e ela ficou em choque, né? Porque e ela já tinha tido outros filhos, né? Já tinha sido presa algumas vezes, um percurso de muitos anos, e me choca, sabe? Porque, de fato, é uma surpresa para os profissionais e para essas mulheres, né? Quando a gente tem um cuidado que, na verdade, não deveria ser nada mais do que o básico oferecido a elas, né? Há um choque, assim. Então, é difícil ainda. Eu vejo que, acho que tem, não sei o que vocês acham, assim, mas acho que tem, às vezes, as pessoas trabalham no serviço de acolhimento achando, como a Elo falou no começo, né, de que se a mulher está presa, então isso já significa a destituição do poder familiar, então, às vezes, tem essa concepção. E também eu vi como, para o serviço de acolhimento, nem sempre é fácil a comunicação com os presídios e a articulação com os presídios. Então, quando sim o serviço quer, né, garantir esse direito de visitação, de entrevista com essas mães, nem sempre é fácil conseguir, né? Não sei se vocês veem isso também na prática. É muito difícil, né? Nós temos poucas experiências assim que acontece, essa articulação, né? Alguns estados têm uma articulação, estão criando. Pernambuco estava criando, não sei se Maranhão também, não sei se quiser comentar alguma coisa, Amparo está aqui, ou se alguém de Pernambuco estava criando. Pelo menos a Secretaria de Assistência Social de Pernambuco estava conversando com a SEAP, para justamente tentar criar um fluxo para diminuir essa barreira. Na verdade, é um muro invisível, né, gente? É o muro do preconceito. O que existe é um muro do preconceito. Então, se a mulher está presa, ou o pai está preso, por questões de droga, como a Heloísa trouxe aqui, a maior parte das pessoas que estão presas é drogas. Se eles estão presos, não quer dizer que eles deixam de ser um bom pai, né? Tem que conhecer a história dessa família, né? Isso é uma experiência nossa, Terra dos Homens, nós temos que conhecer a história. Quando a gente vai atender uma família, são 3 gerações no mínimo. Conhecer a história da família, conhecer toda ela, é fundamental para você garantir os direitos e compreender a potencialidade que as famílias têm. Onde está a potencialidade que elas têm, né? Você vai ajudar a identificar essas potencialidades.
mesma pessoa presa, mesma a criança brigada, não é isso? Mesma criança na brigada, mesma pessoa, família extensa estando ali, você... Então, é tirar a barreira dos preconceitos. Nós tivemos um caso aqui no Rio a mãe estava em situação de rua, usando drogas, a criança estava com a avó, e a avó com muita dificuldade, que ele estava com 14 anos e querendo ficar no tráfico, já se aproximando do tráfico. E a gente recorreu, visitamos, o pai estava preso, estava para ganhar semi-liberdade, a gente foi até ele, pedimos um apoio dele, e aí demos um pouco tempo depois, 2 meses depois, esse pai sai da prisão, semi-liberdade, e a estrutura toda a família vira um grande apoio para a avó, esses jovens, eram 2 filhos, começam ali a participar mais com o pai, e aí o pai consegue tirar eles e colocar eles... A ONG local começou a colocar numa rede, inserir tanto a avó num trabalho melhor, quanto o jovem num fortalecimento de vínculo, né? Então, quando você vai a fundo, você consegue achar fortalezas na família, né? Rompendo preconceitos ali. Porque, querendo ou não, essas pessoas vão sair do sistema prisional um dia. E de que forma elas estão saindo? O Raul, eu Pessoal, queria nós contribuir... temos aqui... Oi. Não, pode falar. Vai lá. Não, o Marquinhos está aqui. Eu fiquei muito feliz de ver o Marquinhos aqui no grupo. Que E bacana. ele foi bem importante lá atrás, pensando aí nas crianças invisíveis, lá no Conanda, como eu iniciei falando, ele foi importante. Então, só de para repente reconhecer pode... o Marquinho, se quiser comentar, não sei se vocês deixam, mas ele abre o fundamental para microfone. Eu só ia fazer um comentário antes do Marquinhos, Marquinhos, vai ser muito legal te ouvir, outras pessoas também, eu vi que algumas falavam assim, sabe? É bacana a gente poder compartilhar um espaço nosso aqui, né? Para a gente poder trocar, mas eu acho que muito desse punitivismo, essa criminalização dessas famílias, está muito mais ligado à criação de um bode expiatório, e aí eu acho muito importante entender um pouco a política de drogas, proibicionismo, acho que está tudo tem muitos fatores que estão interligados, né? Então a gente espelha e projeta nessas pessoas toda a nossa violência, porque nós somos uma sociedade violenta, né? Quando a gente vê a trajetória dessas mães, quando a gente vê a trajetória dessas famílias, né? Até a prisão, ela não é o início, né? Ela já é assim, a marca definitiva, né? Tipo assim, e aí a desconsideração total, quer dizer, esse cara é criminoso, essa mulher não presta, né? E assim, aqui eu não vou ficar falando palavras que a gente escuta, né? Mas a primeira vez que eu cheguei, por exemplo, até esse trabalho, você falou da pastoral carcerária, esse trabalho de mediação de leitura que eu faço desde 2017 foi via pastoral carcerária, com a pastoral carcerária, né? E aí, a primeira vez que eu cheguei no presídio feminino ali no Butantã, eu estava meio perdida, porque é um complexo que tem Fundação Casa, tal, e eu perguntei, tem um posto policial lá, eu perguntei, onde é que é o presídio feminino? Você pode me ajudar e tal? E aí o cara falou, o presídio feminino é lá embaixo, depois dos filhos dessas mulheres que fica aqui. Os filhos dessas mulheres era a Fundação Casa, né? Olha o nível, né, de criminalização, né, deles todos, né, como se fosse uma população. E eu acho que isso fala de nós, fala de como a nossa sociedade, né, projeta nessas populações consideradas indesejáveis, historicamente há muita literatura sobre isso, né? E o quanto a gente vai realmente querendo apagar para não nos vermos, não ver o nosso racismo, não olhar a nossa sociedade profundamente desigual, violenta, né? Então, violenta passa a ser essa mulher, né? E que de violenta não tem nada. Como disse a pessoa ali no vídeo que eu passei, do Nascer nas Prisões, é frequente, né, que essas mulheres possam se virar, quer dizer, o que você vai fazer? Você vai vender bala no farol, você vai vender flanela, você vai, com todo respeito a qualquer tipo de ocupação, né? Ou você vai se deitar com o cara para conseguir grana, o que você vai fazer? Vou guardar droga, vou levar para cá ou para lá, entendeu? Então, que crime que a gente está falando? Isso é hipocrisia, né? Assim, eu acho importante também falar, porque senão a gente transforma essas pessoas, e não que não tenham responsabilidade, né? Mas que sociedade é essa que a gente tá, né? Desculpa, Marquinhos, vai ser muito legal te ouvir.
Eu cheguei muito atrasado, eu não peguei um pouco da conversa, então só parabenizar aí a realização dessa atividade. Eu acho que parabenizar vocês, porque nós estamos num tema muito invisível, né? Um tema muito difícil, um tema muito caro para os direitos da infância brasileira, um tema muito difícil, muito caro para os direitos humanos no Brasil, que é trazer, dar luz, né, a questão das crianças e dos adolescentes e os seus familiares encarcerados, né? Depois de 30 anos, é um tema que começa, na minha opinião, ainda bastante tímido, trabalhando, ganhar visibilidade. Eu acho fundamental, e até fazer uma pergunta aqui, que um grande desafio nosso é tentar juntar os 3 sistemas, né? Que é o sistema judiciário, o sistema penitenciário e o sistema de garantia de direito. Acho que esse é um grande desafio para a gente garantir uma coisa importante, o interesse superior da criança. Então, esse é um ponto. O outro, que vocês trabalharam com muita sabedoria, fizeram uma baita articulação aí, coordenado pelo Raul e pela Associação Brasileira Terra dos Homens, que nós precisamos de investigação. Os impactos ainda, eu vi um pouco da conversa, mas os impactos ainda do encarceramento na vida das crianças ainda é muito desconhecido, né? Então, o impacto nisso ligado à escola, ligado à saúde, ligado à convivência comunitária, ligado ao estigma, né? Isso exatamente o que a Heloísa estava falando, né? Então, se a mãe está presa, a FEBEM já é o lugarzinho dos filhos dela. Então, tem muitas questões ainda, muitos mitos para ser superado. Só quero parabenizar vocês, trazer um abraço no Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Eu vi que tem mais pessoas aí que estão acompanhando do movimento. Tem um pessoal aí, a Amparo está aí, companheira nossa de muita caminhada. Outros militantes dos direitos humanos de criança e adolescente. Esse é um baita desafio, quero que vocês contem conosco. Nós estamos agora fazendo um trabalho, eu encerro com isso, nós estamos fazendo um trabalho tratando um pouco de crianças invisíveis ou invisibilizadas, e nós colocamos a pauta também das crianças e adolescentes com familiar encarcerado. Então, acho que a gente tem que jogar luz em cima disso, num momento muito difícil da democracia brasileira, num momento muito difícil de consolidação e avanço das políticas públicas, e a gente tem que dar luz, porque é uma parte da infância que a gente, lamentavelmente, não discute em vários locais que formula política, em vários locais que garante direito. Então, um abração, até sempre, e um abraço especial para o Raul e toda a equipe aí do ABTTDH e para a Heloísa. Um abraço. Valeu, Marquinhos. A Cláudia fez uns comentários no... Vou voltar aqui com o Marquinhos. Cláudia, você quer abrir seu microfone e falar também, fazer suas considerações? Vamos ver. Olá, pessoas. Boa tarde, boa noite já por aqui. Foi um prazer ouvir vocês, tá? É ruim falar e não abrir áudio, né? Você está falando com quem do outro lado? Raul, foi maravilhoso te ouvir. Eu já anotei, inclusive, algumas dicas que você deu para depois eu me aprofundar também. E o que eu coloquei lá no comentário, que outro assunto que também é um estigma, na tua leitura você fala sobre o direito da paternidade, o direito da maternidade, e a gente fica naquela dúvida também do direito da sexualidade, que é outro processo que tanto no feminino, nas penitenciárias femininas, masculinas e nas socioeducativas, pano para manga, né? Uma discussão e violação de direitos de todo tipo de aspecto. E para a Heloísa, minha querida, foi maravilhoso te ouvir. E eu fiquei, assim como eu costumo brincar com o pessoal de sala, empacada, literalmente empacada, em relação ao rei. Que a nossa querida também, Joelma, comentou como uma utopia, né? Essa questão da gente ressignificar, recolocar.
E eu gostaria também que você pudesse dar um toque para mim a respeito. Qual é a expressão correta quando a gente diz a liberdade é uma garantia de direitos? Então, quando a gente está fazendo isso valer, qual a expressão correta que a gente pode utilizar nesse aspecto, tá bom? Gente, eu sou aqui de São Paulo, oitavo semestre de psicologia, tá? Por isso das minhas perguntas, para poder estar montando todo um histórico aí que eu acho fabuloso. Então, uma boa noite para vocês, muito obrigado, valeu demais aí, tá bom? Obrigada, gente. Cláudia, que legal, né? Primeiro, assim, eu estou longe de saber a expressão correta, né? Assim, estou longe desse lugar, mas assim, a Vera Malaguti, que é do Rio, inclusive eu estou citando várias pessoas do Rio, né? Que é do Rio, é uma criminóloga bem importante, ela tem um texto super legal, né? Adeus às ilusões né? É uma crítica que se tem a essa ideia que se usa, essas expressões comuns dentro dessas instituições e dentro da prisão, né? Que é a reeducanda. Quer dizer, ela não é educanda do quê? Do que se trata isso? E ela tem uma vida, ela tem uma história, ela é a Cláudia, ela é a Lara, ela é a Lô, né? Então, assim, é ressocializar. Por ressocializar, eu quero morrer quando eu escuto isso. Porque parece que ela não está socializada. Ela vai, quer dizer, ela não tem história, ela tem... Quer dizer, quem que é, né, essa pessoa? Então, assim, é toda uma série de expressões que vão colocando essa pessoa como se ela fosse para lá para ser reformatada, né? E de formatar, eu concordo com o Raul que a gente tem que ser propositivo, né? Essa vertente mais crítica que eu carrego, Raul, eu acho que tem que também saber jogar com ela, né? Porque a gente, senão... Mas a gente tem que ter uma visão crítica, né, em relação a esse determinado conceito, olhar por sabe assim, olhar por um outro ângulo, né? Porque senão facilmente a gente cai numa ingenuidade, entre muitas ingenuidade de conserto, né? Dessas mulheres que elas não precisam ser consertadas, né? Quem precisa se olhar é a gente, eu volto a falar, fazer essa crítica, né? A gente precisa repensar a maneira como a gente entende, né, quem é o criminoso, né? Aonde está isso? E com isso eu não estou relativizando tudo, né? Eu estou falando de uma parte, todo meu doutorado, lá em cima das mulheres passaram pelo tráfico de drogas. Eu tô falando dessa população, né? Estou falando de crimes bárbaros, violentos, outras coisas, porque isso existe também. Mas não é disso que se trata. O sistema carcerário ele está lotado. Brasil, Estados Unidos, eu estou lendo aqui França também, lotado de pessoas com pequenas delitos, com pequenas questões, né? Quem está sendo encarcerado, né, é a população criminalizada. Você não tem políticas sociais, você não tem outras coisas. Essa população é a que vai acabar parando na prisão. É a mesma população. Raul falou um pouco disso no slide dele, né, Raul? Então, assim, acho que em alguma medida a gente tem que cuidar, que senão a gente fica individualizando o problema, como se aquela pessoa tivesse um problema e ela precisasse ser ressocializada. Você está dando para entender o que eu estou falando, mas espero poder. Então, tem muito problema com a palavra Cláudia. Como é o certo, eu não sei. É o nome da mulher que está presa, né? Cara, eu vou falar para você, Luísa, e é um termo que academicamente a gente tem reproduzido, tá? Muito! Por isso que me deu aquele impacto, porque quando você fala de questão de leis, aí você melhor que eu, você pensa na penitenciária em dois focos. Ela não, hoje ela é punitiva. E aí o segundo foco, você diz assim, reeducação, aí eu falei, pô, não, de jeito nenhum. E é algo que a gente agora vai ter que construir aí uma ideia e realmente não está correto, precisa ser revisto. E eu vou tomar um certo cuidado realmente buscar essa sua dica para dar uma analisada também na questão. Valeu a dica, viu? E foi assim, de forma muito automática. E a utopia aqui eu esqueci o nome da Joelma, vai ficar bem, bem marcadinho na minha cabeça, com certeza. Obrigada, gente. Obrigada, Elô. Eu entendi, sim, querida.
eu gostaria de fazer um comentário aqui. Acho que quando eu falei de olhar para todo o sistema de execução penal, né, de políticas criminais. E se a gente olha nos presos que estão no processo de medidas meio aberto, né, os egressos, quais são os trabalhos que são feitos com esses egressos dentro do CEAP? Então, uma primeira pergunta. O comum que a gente vê na lei fala, eles precisam de trabalho, eles precisam de educação, não é isso? E reinserção profissional. E o direito ao sistema religioso. Mas, na prática, se você vai visitar as cadeias, você vê o sistema religioso presente. E a reflexão que a gente começou a fazer deveria fazer uma alteração. Eu não gosto de propor nada agora, nesse momento, de propor alteração nenhuma em lei, né? Mas pensando numa reflexão, uma resolução específica, não, porque se propõe agora, tudo para acontecer, né? Um momento danoso que a gente está vendo nessa história do país. Mas eu pensaria que eu mudaria, eu colocaria né, os egressos têm que ter direito à educação, ok, está estudando, como redução de pena, está estudando, trabalhando, profissionalizando, tudo isso ajuda a reduzir pena, tá, gente? Eu acrescentaria mais um, ele está envolvido no apoio à sua família, ele está envolvido nas relações familiares. Eu acrescentaria isso porque faz com que a gente também coloca isso e faz com que o sistema olhe para outros sistemas, que é o sistema da assistência, o sistema da saúde. Olha, será que a família está sendo... Porque o que mais acontece é a perda dos vínculos e esses caras criando outras famílias ou convivendo com as pessoas que ele cresceu ali dentro do cárcere. E desvincula totalmente, ele se afasta da sua família extensa e tudo. Então, se você começa a acrescentar isso, permite com que ele passe pelo processo da sua responsabilização, que ele está ali para ser responsabilizado, mas ele passa por esse processo realmente num processo de integração de qualidade para ele e para a família dele, né? Pensando nesse sentido. E uma outra que aqui no Rio estamos começando a fazer, e as universidades parece que conseguiram, na audiência de custódia, gente, na audiência de custódia é quando chega a pessoa presa, né, a mulher, e o juiz ele é obrigado a fazer uma pergunta se essa mulher tem filho ou não. Então, nós conseguimos isso no CNJ, lançou isso, e marco legal, né? E se a mulher tem filhos ou está grávida e tal, ela pode responder prisão domiciliar, outras medidas. Então, é importante essa pergunta. Mas ainda existe preconceito, né? Enfim, mas avançamos um pouco, né? Que o juiz está lá na audiência de custódia, faz a pergunta: você tem filho? Ele está com quem? Quantos anos esse filho tem? Se tem? Ah, não. Então, em vez de eu pedir você para responder né, na medida provisória em regime fechado, eu vou colocar você por causa dos filhos numa prisão domiciliar ou outra medida. Isso é lei. Isso é lei, gente. Lei, tá? Então, pronto. Mas o que acontece? Passa despercebido, muitas vezes, que é muito corrido a audiência. Então, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, uma proposta, universidades puxando isso, de colocar uma equipe técnica, psicóloga sensorial, entrevistando essas pessoas pré-audiência de custódia. E aí essa informação vai ser anexado ao BO, né, que está lá com o delegado, que o juiz vai ler, pelo menos ele tem algumas informações a mais. Então, é uma ideia. E também pós-audiência de custódia. Porque na pós-audiência de custódia, se essa mulher não for presa, for para a prisão domiciliar, é uma pergunta que a gente faz, qual tipo de acompanhamento existe para essas mulheres que têm prisão domiciliar? Essas mulheres estão inseridas na rede de proteção básica? Então, é outro questionamento que a gente faz que deveria ter uma equipe acompanhando ela lá dentro. Eu estou puxando muito assunto, mas, Heloísa e Lara, eu queria ver se o Marquinhos e a Maristela pudessem falar, Marquinhos, porque você não escutou, de como essa pauta dos filhos de pais encarcerados entrou no CONANDA e no tema da convivência familiar e comunitária. Eu acho isso importante, que isso faz, para mim, é um marco de trazer diversas discussões nacionais e trazer esse tema para a assistência social e sair, né, entrar no sistema. Eu acredito, se você quiser comentar brevemente, eu não sei se o Heloísa e Lara permite, mas eu acho que foi um pouco na época de vocês, Marquinhos, se vocês quiserem comentar.
Maristela também. Ascensão, Marquinhos. Marquinhos, tem que abrir o microfone, não estamos te ouvindo. Agora sim, né? O tema, basicamente, nasceu a partir desse movimento que nós fomos construindo nos países da América Latina, que chama NAPS. N-N-A-P, E de elefante, S. NAPS, que é Ninhos e Ninhas e Adolescente com Padres Encarcerados. O Brasil fez parte dessa pesquisa, os meninos e meninas de rua, e saiu um documento que foi a primeira aproximação entre os direitos das crianças e adolescentes e o impacto do encarceramento na vida das crianças e adolescentes. Esse material surgiu um livro, que o livro é Invisíveis Até Quando? Então, surgiu esse material, que é essa primeira pesquisa com 4 países da América Latina. Nesse momento, o CONANDA está discutindo o processo de mobilização de alguns segmentos que não conseguiam chegar o tema deles no debate das políticas públicas. Daí que nós começamos, um grupo começou a chamar de crianças invisíveis, alguns invisibilizadas. Eu vi que alguém perguntou aí, né, no chat, o que seriam essas crianças. E nós lá tem um grupo que chamava G27, que era um adolescente por cada estado que participava de preparação das conferências. Nós entendemos que esse tinha que ser ampliado para algumas crianças que não conseguiam chegar nas conferências dos direitos da criança e adolescente. Eu estou falando criança aqui, o sentido mais amplo internacional, é criança e adolescente, tá? Bom, aí, a partir daí, nós teve aquele encontro mundial de direitos humanos aqui no Brasil, coordenado pelo Ministério, na época, dos Direitos Humanos, e nós fizemos uma oficina junto com a professora Esther, aí da faculdade da Universidade do Rio de Janeiro, onde que nós trouxemos esse material, que foi Crianças Invisíveis Até Quando? E onde que começa a trazer algumas recomendações bibliográficas internacionais da invisibilidade que tem, os impactos que tem na vida das crianças e adolescentes. O CONANDA acatou isso, e aí, quando nós saímos de lá, o CONANDA colocou uma das linhas de pesquisa. Olha a importância aí da Associação Brasileira Terra dos Homens, dessa articulação toda, né? Colocou uma linha de financiamento que pudesse levantar o que se tinha no Brasil, que se pudesse aprofundar um pouco mais com os levantamentos sobre as crianças e adolescentes com familiar encarcerado. Paralelo a isso, Raul, já tinha um movimento também, que era um movimento que ganha dentro do sistema de justiça, ligado também à denúncia do Conselho Federal de Psicologia, que era a questão das mulheres, a maternidade nos cárceres, a situação da gravidez e a questão de adoção, a questão de ganhar criança, né, sem anestesia, tá algemada e tudo mais. E o movimento de mulheres também assumiu essa pauta. Então, foi a partir daí que sai esse material, onde que amplia, que quando fala de criança e adolescente com familiar encarcerado, está falando dessas crianças que estão no cárcere, dos bebês, né, dos que estão nos cárceres com suas mães, mas está falando também das crianças e adolescentes extramuro, que a grande maioria das crianças, na verdade, não estão no cárcere, né, não são bebês, mas você tem crianças na primeira infância, você tem, né, pré-adolescentes, você tem adolescentes que são impactadas com o encarceramento, tanto da mãe como do pai. Então, a partir daí que sai, e aí o Raul e a Associação Brasileira Terra dos Homens, com a equipe deles, fizeram esse belo levantamento pelo Brasil, que vai aprofundando o tema, né, vai dando luz para esse tema e trazer a visibilidade desse segmento. Acabando, outros invisíveis, que alguém perguntou, filhos de parquistas, pessoas que trabalham em parque, pessoas circenses, as crianças ribeirinhas ainda são invisibilizadas, ou seja, você tem as crianças ciganas, né, refugiados, né, os refugiados, ou seja, você tem um nível enorme, né, de crianças que você não tem nem nada de legislação e mesmo que tenha, aplicabilidade é quase nenhuma. Então, eles terminam sendo invisíveis na hora do orçamento, na hora de implementação de políticas. É isso. Obrigado, Raul. Desculpa se estendi um pouquinho.
Não, é importante trazer contextualização, Marquinhos. A história é contada toda, né? Nós temos que lembrar dessa história, que parte aí do Conanda, essa discussão. Então, e reconhecer isso, reconhecer que a importância do Conanda, né? Isso não podemos deixar de reconhecer. Maristela, você quer abrir o microfone? A gente precisa, infelizmente, ir se encaminhando para o fim. Eu vi que você está aqui. Fala um oi para nós aí, Maristela. Oi, eu vou tentar falar. Eu estou na terra indígena, então está difícil aqui conexão. Eu estou tentando pegar o morro aqui. Então, não, eu acompanhei desde o início. Às vezes caía e voltava, porque a região que eu estou é bem difícil. Mas, assim, o Marquinhos fez todo um contexto histórico, parabenizar vocês por esse tema, por essa pauta, porque esses meninos e meninas, povo cigano, os refugiados, desde a primeira infância, que são os que estão na maior invisibilidade, que nós não enxergamos, ou alguns enxergam, outros não, que precisam realmente trazer eles a presença na sociedade, que eles possam também, nós não ficarmos falando por eles, mas que eles falam junto com a gente, como aconteceu, como o Marquinho falou no Conanda, que a gente trouxe os meninos e meninas, inclusive refugiados, povos indígenas, povo cigano e todos os outros mais que vieram. Muito obrigada e parabéns a vocês. Parabéns, Raul, parabéns, Lara, parabéns, Heloísa. Muito lindo. Fala, Raul. Pode falar. Está acabando. Eu só quero falar que semana que vem vai acontecer aqui no Rio de Janeiro a Semana de Valorização da Primeira Infância, da Unidade Materna Infantil, que é da SEAP, onde é que estão essas mulheres gestantes. Então, vai ter evento aberto ao público, eu vou compartilhar com vocês, se vocês... ainda estou sem um link, tá, gente? Porque ainda não tenho. Assim que sair o link, essa semana eu saio e compartilho nas redes sociais, que vão ser 3 mesas. A primeira mesa vai falar sobre guarda compartilhada no contexto prisional. Interessantíssimo tema, que é com a doutora Raquel Crispino. Quem quer saber mais do trabalho aqui do Rio de Janeiro vai conhecer. Na segunda mesa, vamos falar sobre as audiências de custódia, principalmente das mulheres gestantes, com a Defensoria Pública aqui do Rio. Na terceira mesa, vamos falar sobre saúde mental das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes, mas pensando ali, vamos ter uma experiência, pelo menos alguns casos lá eu não sei se é da Austrália, com umas experiências de outros países também, para a gente saber como que é, de trabalho no contexto de saúde mental para essa população. É interessantíssimo o material. Então, só para dizer, convidar a todos vocês. Eu só vou encaminhar depois, Lara, o link, que ainda não tenho aqui. Ótimo. Compartilha com a gente, Raul, e a gente compartilha com essa rede que esteve aqui hoje, coloca nas nossas redes sociais também. Obrigada. Elô, quer falar uma última... Não, só agradecer, falar que eu concordo, acho que esse tema precisa ser pautado cada vez mais, a gente precisa falar mais dele, né? Essa questão dos sistemas também, a gente precisa, acho que a gente tem uma tarefa, né? Uma missão super importante aí, então é aqui na força, né? Todo mundo de mão dada, num momento difícil que o Brasil atravessa, que a gente vai conseguir avançar. O Raul mostrou que a gente já avançou, né, Raul? Quando você falou da política de saúde mental, né? Quando eu me formei, nossa, antiga eu lembro dos grandes orfanatos ainda, né? Então, realmente, a gente avança. Eu acho que essa é uma questão super importante para a gente continuar avançando. Então, um grande abraço para todos e todas que participaram aqui. Abraço, Raul. Vamos estar junto. Lara, obrigada. E é isso. Obrigada. Elô, Raul, todas, todos aqui. Eu acho que, com certeza, acho que foi esse um começo, né, de uma discussão aqui. Eu acho que a gente podia ficar a noite inteira discutindo e debatendo, muito, muito complexo. Obrigada, gente, pela participação. Bom ver rostos conhecidos. Vamos tirar uma foto?